E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 20ª rodada do Cartola. Pois bem, primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro e aqui do Cartola. Na última rodada, na 19ª, eu fechei com 56 pontos. Não gostei da pontuação, certamente. Ainda mais que eu acabei tirando o Alan Patrick do meu time e ele fez um gol diante do Bragantino. Faltou coragem para escalar o Walter do Mirassol, que fez 7 defesas diante do Flamengo. Enfim, teria pontuado mais se eu tivesse arriscado um pouquinho mais aqui na minha escalação. Mas faz parte, ficamos acima da média também. E vocês, quantos pontos fizeram? 20ª rodada do Brasileirão e aqui do Cartola. O mercado fecha neste sábado às 3h59 da tarde. 2 jogos abrem a rodada. Fluminense e Bahia no Maracanã, além do jogo entre Ceará e RB Bragantino no Castelão. Ainda no sábado, às 6h30 da noite. Vitória e Juventude, além de Sport São Paulo no mesmo horário. Fechando os jogos de sábado, Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. No domingo, Santos e Vasco no Morumbi, a partir das 4 horas da tarde, Atlético Mineiro e Grêmio na Arena MRV no mesmo horário. E à noite, às 6h30 da noite no Beira-Rio, Internacional e Flamengo, além de Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, às 8h30 da noite. Fechamos a rodada apenas na segunda-feira, jogo entre Mirassol e Cruzeiro, às 8 da noite também. Me conta, diante de tantas possibilidades de jogos aqui na rodada, qual confronto te chama mais atenção? De olho nele para a 20ª rodada aqui do Cartola. E a regra é sempre indicar um nome diferente, menos escalado e o principal, menos visado na rodada. E o indicado da vez é o Pedro Raul, centroavante do Ceará, que joga em casa diante do RB Bragantino. O Pedro Raul custa um pouquinho mais de 8 cartoletas, é um atacante acessível na rodada. O Ceará vem de bons jogos, de bons resultados. Já o RB Bragantino, o contrário. Inclusive, na última rodada, hitou o centroavante do Internacional com 2 gols. Bom, Pedro Raul é um nome diferente, porém de potencial na rodada sim. E aí, vai escalar? E eu começo aqui a minha escalação pelo goleiro escolhido. Me arrependi muito de não ter arriscado no Walter na última rodada. Eu estava bem confiante nele, mas acabei não escalando. Porém, dessa vez, estou com o Walter aqui no meu time. O Mirassol enfrenta na segunda-feira o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que finaliza bastante. Então, o Walter vai ter um bom papel aí nas defesas, vai ter um bom desempenho. 11 jogos, 48 defesas e sofreu somente 9 gols. É um número bem abaixo comparado a outros goleiros. Vejo o Walter aí com uma possibilidade de uma boa pontuação na rodada. Além dele, gosto bastante da opção do Brasão, do Santos, diante do Vasco. O Vasco é um time que finaliza, mesmo sem o Verratti. Tem outros jogadores que finalizam bastante. 18 jogos, 73 defesas. Por fim, Lucas Arcanjo, do Vitória, jogando em casa diante do Juventude, também visando as defesas. O Juventude é um time que finaliza. E sim, dessa vez eu estou com uma formação diferente aqui na minha escalação. Acabei trocando o clássico 4-3-3 pelo 3-4-3 com 3 zagueiros. É isso mesmo. O primeiro zagueiro é o Ferrarese, do São Paulo, que enfrenta fora de casa o Sport. O Sport que venceu a primeira no Brasileirão na última rodada, venceu o Grêmio fora de casa. Mas o Ferrarese é um cara que vem se destacando muito, principalmente nos desarmes. 14 jogos, 40 desarmes, deu uma assistência na última rodada, inclusive, super regular, então estou com ele, mesmo sendo um jogo fora de casa. Na segunda vaga aqui da minha zaga, eu optei pelo Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, que enfrenta o Grêmio. O Lianco custa um pouco mais de 8 cartoletas, é um zagueiro acessível na rodada, 12 jogos, 28 desarmes. Fico um pouco receosa na questão dos cartões, faltas, enfim, mas é um cara regular aqui para o Cartola. Por fim, o meu último zagueiro, considero o meu nome diferente aqui na defesa, pensando muito na bola aérea, que é o Marlon, zagueiro do Ceará. O Ceará joga em casa e recebe o RB Bragantino. Ele já marcou 2 gols no campeonato e conquistou 12 desarmes em 15 jogos. Não é um cara muito desarmador, mas eu penso muito mais na questão da bola aérea.
Também gosto da opção do William Machado, do Ceará, também é um zagueiro bom na bola aérea, já teve várias finalizações no campeonato. Já aqui no meio-campo existem muitas opções na rodada, muitas possibilidades e combinações. Eu gosto muito mais dos meias do que dos atacantes para a rodada, então foi bem difícil de escalar. Até foi esse um dos motivos que fez eu trocar a formação para um 3-4-3. Arrascaeta, Neymar, Garro, Matheus Pereira, Barreal, Coutinho, Mugni se jogar. Enfim, são muitas possibilidades, mas por enquanto assim ficou o meu meio-campo. O primeiro é o Arrasca, meio-campista do Flamengo, que enfrenta fora de casa o Internacional. É um jogo difícil, bem verdade, porém o Flamengo é o líder do campeonato, tá bem focado no Brasileirão. O Arrasca não jogou durante a semana pela Libertadores, estava suspenso. E ele é um cara diferente, a gente sabe do potencial do Arrascaeta, é um vice-artilheiro, é super participativo, vem de boas pontuações, enfim, aquele cara de muita confiança. Na segunda vaga aqui do meu meio-campo, eu optei pelo Neymar. Não é muita novidade, basicamente todo jogo eu escalo o Neymar, muito pela qualidade que ele tem, ele é um cara diferente. E o Santos vem de bons jogos, de bons resultados, venceu fora de casa o Cruzeiro na última rodada e agora enfrenta no Morumbi o Vasco. E eu vejo muito potencial no Neymar, que é a grande referência no time do Santos. Na terceira vaga aqui do meio, eu optei pelo Garro do Corinthians. O Corinthians recebe o Bahia, tem alguns desfalques para esse jogo. Mas o Garro é um cara de muita média básica, super participativo, muito regular. Foi um dos destaques ano passado aqui no Cartola e na última rodada teve muita média básica, fez mais de 7 pontos de média básica. Por fim, o meu último meia, que será o Matheus Pereira do Cruzeiro. E sim, eu escalei o Walter no gol e o Matheus Pereira no meio-campo, até porque SG, a gente sabe que sempre é muito difícil no Brasileirão. E o Walter, ele se destaca muito pelas defesas. Então eu acho que ele vai ter um bom desempenho nas defesas diante do Cruzeiro. E também acredito num bom desempenho do Matheus Pereira. Uma boa pontuação dele. Então eu tô arriscando aí com o Walter no gol, Matheus Pereira no meio campo. Inclusive meu reserva de luxo também será aqui no meio campo por precaução, caso algum dos meus meias acabe pontuando mal na rodada. E sim, é um risco escalar o goleiro contra um jogador, mas eu acho que tudo faz parte do Cartola. Se é uma possibilidade, se eu encontrei um motivo para fazer isso, eu farei. Acho que o Walter pode ter um bom desempenho nas defesas, acho que o Matheus Pereira pode pontuar muito bem também, assim como foi na última rodada. O Walter foi bem e o Arrascaeta também foi bem. E agora a parte mais importante aqui da escalação, o setor das grandes imitadas, apesar que nessa rodada eu tô mais confiante no meio campo. Mas, de toda forma, assim ficou o meu ataque. O primeiro atacante é o Hulk, do Atlético Mineiro, que enfrenta em casa o Grêmio. O Grêmio que tá numa fase bem complicada no campeonato, perdeu em casa pro Sport na última rodada. E o Hulk, apesar de não ser um grande ano dele aqui no Cartola, ainda assim é um cara que traz confiança, que tem média básica. 15 jogos, 4 gols, 2 assistências, uma média geral aí de quase 6 pontos. Na segunda vaga aqui do meu ataque, eu escalei o Guilherme, atacante do Santos, que enfrenta o Vasco. Eu gosto muito da opção do Guilherme pela média básica que ele produz. É um jogador muito regular, de pontuações, desarma, finaliza, sofre falta, muito participativo. E foi muito bem na última rodada, fez mais de 17 pontos diante do Cruzeiro. Acredito muito nesse desempenho do Guilherme na questão da média básica. Enfrenta um Vasco que ataca muito, é um time que sofre muitos ataques também. Então, além disso, é um atacante que eu vejo com potencial na rodada. Por fim, o meu último atacante, que é claro, a minha dica aqui no quadro de olho nele, que é o Pedro Raul, atacante do Ceará, um jogo em casa diante do RB Bragantino. Eu comentei em relação à fase do RB, que não tá legal aqui no campeonato, perdeu em casa na última rodada, mitou o centroavante do Inter. Quem sabe também o Pedro Raul consiga aí um bom desempenho nesse jogo, ele que é a referência no ataque do Ceará. De técnico eu tô com o Felipe Luiz, do Flamengo, justamente pela questão de pontuações que os jogadores do Flamengo produzem durante os jogos. Eu acho que isso acaba refletindo muito no desempenho do Felipe Luiz, que é um dos técnicos mais caros
aqui do campeonato, portanto eu estou com ele. Mas eu entendo que é um pouco mais arriscado, já que é um jogo fora, diante do Inter e tudo mais. Mas por enquanto eu fecho o meu time, a minha escalação com o Felipe Luiz. No banco de reservas, o Rossi, goleiro do Flamengo. Na zaga, o William Machado, do Ceará. No meio-campo, Barreal do Santos, inclusive o meu reserva de luxo será ele. E no ataque, o Galeano, atacante do Ceará. E de capitão, o meu escolhido foi o Neymar, jogador do Santos, que enfrenta o Vasco. Neymar sempre com muita média básica, é um cara que vem pontuando muito bem, então ele será o meu capitão. E assim ficou a escalação do meu time, minha escalação prévia para a rodada. No gol, Walter, do Mirassol, numa linha de 3 zagueiros, no 3-4-3, Ferrarese, do São Paulo, Lianco, do Atlético Mineiro e o Marlon, zagueiro do Ceará. No meio-campo, 4 meias. O primeiro é o Arrascaeta, do Flamengo, Neymar com a faixa de capitão, jogador do Santos, Garro, do Corinthians, e o Matheus Pereira, meio-campista do Cruzeiro. No ataque, Hulk, do Atlético Mineiro, Guilherme dos Santos e o Pedro Raul, atacante do Ceará. De técnico, Felipe Luiz, e o time custou 146,89 cartoletas, uma escalação ok para a rodada. E é isso, mas é claro, até o fechamento, muita coisa pode mudar, principalmente essa formação, que até então eu estou arriscando aí no 3-4-3. Pessoal, e é isso, eu acho que ficou uma escalação diferente novamente, uma formação diferente no 3-4-3. É uma rodada que é possível arriscar em alguns nomes, e eu acho que eu fiz isso. É claro que até o fechamento do mercado, eu sempre comento que muita coisa pode mudar, até porque muitas informações surgem até o fechamento do mercado. Então é importante acompanhar as notícias, os perfis do Cartola, entrar no meu Instagram, lá no meu canal, que eu também converso muito com vocês através do meu canal. E é isso, eu gostei do meu time, vamos ver como é que vai ficar essa escalação até o fechamento do mercado. E é claro, obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!